Olá pessoal, gente, hoje mais uma leitura que eu estou trazendo no canal, que é desse autor aqui, John Cottigan, uma coisa assim, que ele fala só sobre René Descartes, né, as suas ideias, as suas teorias e as suas teses. Eu achei interessante uma passagem que eu quero trazer aqui, a gente possa refletir um pouco sobre a fecundidade do pensamento de Descartes, né, quando ele se refere à questão da dúvida metódica, né, porque é um ponto muito importante porque o René Descartes, eles, como eu falei em vídeos anteriores, o René Descartes é um tipo de filósofo que se propõe colocar o pensamento, fazer com que ele fique a tal ponto de duvidar de tudo, né? Perdão, porque ele diz que as ideias, as opiniões adotadas, na verdade, elas não manifestam um critério de verdade que seja válido, que seja certo. Essas opiniões, esses critérios de verdade, segundo Descartes, foram adquiridos de forma ali espontânea, ao longo de uma vida, durante a história, né, vamos dizer assim, de educação que a pessoa teve, de experiência. Então, essas ideias, em geral, são consideradas por Descartes, né, o que ele chama de hábitos também, foram implantadas em nós, né, foram imbuídas em nós, ou então nós criamos por conta própria essa ideia sem ter aquela preocupação se aquela ideia, se aquele conhecimento é de fato legítimo, né? Então, um dos pontos centrais da filosofia de Descartes é justamente isso, está na sua recusa. É na recusa desse filósofo em aceitar o conhecimento que nos é imposto ou pela tradição ou pelo hábito, né? E aí quando fala de tradição, vem família, vem escola, né? Vem amizades, vem grupos, vem igreja, uma série de fatores, né? Porque para Descartes, a maioria, a grande maioria daquilo que nós aprendemos, a maioria daquilo que nós acreditamos, nossas crenças, não foi adquirido por um processo de raciocínio lógico. Não foi adquirido por um processo de raciocínio rigoroso. Né? Para ele, né, a maioria dessas nossas crenças, elas foram adquiridas de forma espontânea, de acordo com as nossas vivências. Né? Então, isso significa o quê? Isso significa que muitas de nossas verdades, na verdade, não são verdades. São apenas costumes mentais, são hábitos. Elas foram implantadas, imbuídas em nós, foram plantadas ali na nossa mente, foram regadas durante anos pela educação, pela família, pela sociedade, e simplesmente nós aceitamos, né, essas verdades sem sequer questionar a sua validade. Tá? É muito importante destacar, só colocar uma observação, que eu estou sendo contra a tradição, tá? Que cada um tem o seu papel ali dentro do conhecimento, mas o que coloca aqui Descartes a questão é a dúvida como um princípio ativo e não como um princípio passivo. Né? Por mais que você esteja vivendo dentro de uma tradição, seja religiosa, seja cultural, seja ela familiar, né? Essa tradição ela precisa ser passível também de dúvidas. Não há nenhum problema quanto a isso, né? Porque o ponto de partida do pensamento de Descartes é a dúvida. Né? E isso não deve ser encarado, segundo ele, como um sinal de fraqueza ou um sinal de ignorância ou de uma pessoa revoltada, mas assim a dúvida deve ser encarada, segundo Descartes, como uma potência, como uma força intelectual. Né? Então ele transforma, esse filósofo, Descartes, ele transforma a dúvida como de um estado passivo, né, a uma ferramenta ativa, né, uma ferramenta intencional de colocar o conhecimento diante da dúvida. Porque o propósito justamente de Descartes é duvidar de tudo. Né? Então precisa-se primeiramente, para que se possa aplicar o pensamento de Descartes em nossa vida, talvez ele dissesse para nós, olha, preciso primeiramente você capinar, né, jardinar, limpar o terreno, ou seja, você tem que utilizar a dúvida deve ser uma espécie de faxineiro da mente. Você vai remover todas as crenças que não tem nenhum fundamento sólido para a sua vida e que você simplesmente aceitou durante anos
Durante anos você aceitou simplesmente pelo hábito, sem questionar nada. São crenças que você sabe que não tem nenhum fundamento sólido na sua vida, mas simplesmente você aceitou pelo hábito. Então Descartes ele coloca essa questão, né? Vamos limpar primeiramente o terreno, né? Removendo todas essas crenças. Talvez um outro ponto, né, que poderíamos colocar aqui é encontrar a base, porque a partir do momento que se limpa o terreno, remove tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é incerto, tudo aquilo que coloca em dúvida, o filósofo, né, segundo aqui ele mesmo fala, espera encontrar um ponto de apoio, né, uma verdade que seja tão evidente que essa verdade não possa ser abalada. Então é preciso limpar o terreno, fazer a faxina da mente, remover todas as crenças que são inúteis, em seguida encontrar um ponto de apoio sólido e depois construir tudo do zero. Olha só como tem um método aí, né? Vamos dizer assim, remover tudo aquilo que nos atrapalha, depois encontrar um ponto de apoio, depois construir tudo do zero o conhecimento. Porque uma vez encontrado o ponto de apoio, né, que para Descartes é o cogito, eu penso logo existo, né? O conhecimento pode ser reconstruído novamente a partir de uma lógica segura, a partir de uma base que seja inquestionável. Então, essa seria a grande lição de Descartes para nós, no nosso mundo contemporâneo, né? E um mundo que as verdades estão já ali prontas, né? As narrativas mudam constantemente e são rápidas. Descartes ele coloca isso, né? Nos lembra a responsabilidade do filósofo em não aceitar nada sem um exame crítico, sem um pensamento crítico. Tudo tem que passar diante do crivo filosófico, né? Então a filosofia, como uma forma de saber, por excelência, ela deve produzir duvidadores, mas não para viver na incerteza, ou simplesmente duvidar por duvidar, né? Não, mas sim duvidar para nos libertarmos dos hábitos de pensamentos e construirmos o nosso próprio caminho em direção a uma verdade ou a um ponto de apoio que tenha uma base sólida, que tenha uma base, no mínimo, inquestionável. Então a aplicação, talvez, do método de Descartes no nosso tempo seria essa, né? Limpar o terreno, encontrar a base, construir o conhecimento, tudo do zero. Então, a dúvida como um ponto de partida, como uma força intelectual, como uma ferramenta ativa e intencional, e não como um sinônimo de fraqueza e de ignorância. Né? Se nós partirmos para o campo da fé, para o campo da religião, quando você duvida, por exemplo, dentro de uma instituição religiosa, a primeira coisa que se manifesta contra você é que você é um fraco na fé. É que você não tem fé suficiente, que você é um ignorante quanto às coisas espirituais. É isso que tentam embutir, implantar na cabeça de uma pessoa, por exemplo, que se converte a uma determinada crença. É tentar mostrar que você é um fraco, que você não, é uma pessoa que não consegue compreender as coisas espirituais. Está dando para entender onde eu estou chegando com esse ponto de Descartes? Descartes pensa completamente diferente. A dúvida é uma força intelectual, é uma ferramenta ativa, ela deve construir pontes de apoio. Como eu falei, a dúvida vai atuar como um faxineiro da mente, vai remover todas as crenças que não têm nenhum fundamento sólido. Discursos, narrativas, né, que produzem conhecimentos que são infundados, que não possuem nenhum tipo de raciocínio lógico. Limpar o terreno para Descartes é isso. Ou seja, encontrar a base do conhecimento seria remover tudo aquilo que é incerto. Tentar encontrar um ponto de apoio. Uma verdade, vamos dizer, que seja inabalável, que seja mais evidente. Né? E quando a gente parte para o campo religioso, a gente observa que as bases desse conhecimento, as narrativas desse tipo de pensamento religioso, elas são completamente infundadas, são baseadas em incertezas. O conhecimento não evolui, o pensamento religioso trata o conhecimento como sempre estagnado, ele não evolui.
Diferentemente do conhecimento científico, o qual Descartes é um defensor ferrenho, né? O seu discurso, a sua obra vai tratar bastante sobre a ciência. Então, a questão é, o pensamento religioso, né, joga verdades prontas, narrativas sedutoras, rápidas, mas para Descartes, a filosofia para Descartes, ou melhor dizendo, a filosofia nos convida, por excelência, a ser duvidadores, e não para ficarmos vivendo em incertezas advindas do pensamento religioso, do pensamento mitológico. A filosofia nos liberta dos hábitos do pensamento e nos propõe, e traz como proposta, construir o nosso próprio caminho em direção a uma verdade com base no raciocínio, com base na ciência, no pensamento filosófico, um pensamento mais apurado. Então, fica essa mensagem aí para nós e até a próxima. Tchau, tchau.